Irmão pastor Maclodes, pode subir, chegou a sua vez, a sua hora. O horário não vou mudar, quem sabe nossa igreja aqui funciona assim. Não, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Se for até a madrugada, vamos. Firme, constante. Estou brincando, Maclodes sabe como é que funciona. Levantando nossas mãos em direção ao pastor Maclodes. Nosso Deus e nosso Pai querido, eis aqui, meu Deus, o teu altar, pastor Maclodes, o teu filho, o teu servo, meu Deus, tem sido fiel a ti, Pai. Nessa noite, meu Deus, a tua palavra vem através dele, meu Deus, uma palavra que venha nos ensinar, uma palavra que venha nos confrontar, porque toda palavra, meu Deus, que sai da nossa boca através do Espírito Santo, ela nos ensina, ela nos edifica. Nós saímos daqui, meu Deus, diferente de como entramos. Não seja diferente essa noite. Usa ele, meu Deus, como um canal de bênção essa noite, como um vaso nas tuas mãos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vou deixar ele se apresentar. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Isso aí, boa noite demais. Glória a Deus, obrigado pastor Dalci, obrigado por ter me convidado a estar aqui nessa noite, junto com vocês. Quero compartilhar um pouquinho daquilo que nós conseguimos já entender, a importância de um homem e uma família, a importância de um homem e uma casa, e para mim me apresentar um pouquinho a nossa caminhada, né? Junto com o pastor Dalci, junto com o pastor Christian, que está aqui, que é meu pai da fé. Né? E já vem de muitos anos, aproximadamente pelo menos em 20 anos que a gente caminha junto na igreja, mas como vizinhos, né? Pastor Cristo, pastor Dalci sempre moraram perto da nossa casa, moramos perto, a gente se conhece desde sempre. Então nós somos família da fé agora, mas somos sempre vizinhos. Então eu sou natural de São João Batista e ali a gente pôde crescer junto, né? E é uma alegria para mim, então poder receber esse convite, estar aqui, para mim é uma alegria muito grande, poder compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que nós temos entendido e da importância que é vocês fazerem uma rede de homens, ter um culto de homens. A importância por quê? Porque às vezes no culto de domingo, a gente não tem essa possibilidade de poder trazer uma palavra específica para o homem. Fazer com que o homem entenda que tem alguns valores que estão sendo perdidos, mas que precisam ser resgatados pelos homens. E se o homem não entende, ele não resgata. Se o homem não entende a sua posição dentro de uma família, dentro da sociedade, do lar, ele não consegue resgatar. Então há uma importância gigante em a gente poder ter um papo de homem para homem, e poder conversar. É isso que eu vim fazer aqui. Trazer um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas, que é tão importante. Então eu queria compartilhar com você um pouquinho. Já estou casado há 29 anos. Então de casamento a gente já deu para aprender um pouquinho. Eu tenho 3 filhos. A primeira já está com 24 anos, a segunda com 18 e o menino já com 8. Vou casar minha filha agora em maio, pastor Dalci. Agora em maio a Natália vai casar. Vou fazer o casamento dela. Estou feliz por isso. Porque se você é um marido, quantos aqui estão casados? Se é alguém que é solteiro, o que é solteiro? Tem alguém? Um só, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então a maioria é casada. A palavra não é só para os casados, não. A palavra é para o homem, amém? Amém? Mas quando você caminha dentro de uma família, dentro de uma casa onde há uma esposa ou há filhos, você consegue ter uma noção do quanto importante é um lar, ter uma casa. E o ter um homem bem posicionado naquilo que ele entende e conhece, não a partir do seu conhecimento, dos seus pensamentos, daquilo que ele acha que é certo ou errado, mas daquilo que a palavra de Deus possa instruí-lo para poder conduzir a sua casa, conduzir a sua família naquilo que ele quer. Glória a Jesus. Então o meu papel nessa noite é essa. É claro que a gente sempre tenta fazer assim, não, eu queria uma palavra que os irmãos ficassem contentes, felizes, não fosse de confronto, não fosse para falar de caráter, porque isso é muito forte. Mas eu pensei, não, mas eu vou estar falando para quem?
vou estar falando para homens, então combina com homens. Posso ouvir um amém? Amém. Então não fica bravo com o pastor hoje, tá? Glória a Deus. Primeiro que eu não conheço a vida de vocês, quase ninguém. Eu conheço alguns rostinhos assim, que a gente já caminhou junto na igreja, né? Então, mas assim, da vida particular, praticamente nenhum de vocês eu conheço. Então tudo que eu falar, você vai dizer, se você achar que não é bom, reclama com Deus. Porque eu não vou falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu vou falar aquilo que a palavra de Deus vai nos instruir. E eu estou incluído junto com você. Então há algumas coisas na palavra forte que mexe com a nossa estrutura como homem, mas não mexe para a gente recuar. Mexe para a gente avançar como homem. Para a gente prosseguir e nos posicionar diante de uma sociedade que já não enxerga mais. Já não sabe quem é homem, quem é mulher. Já tem uma confusão aí no meio disso tudo. Mas o homem bem posicionado vai poder conduzir a sua casa, conduzir o seu casamento, conduzir os seus filhos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus instrui, não com aquilo que simplesmente eu penso. Amém, queridos? Então vamos caminhar, para mim poder não ser muito demorado nessa noite. Eu quero falar um pouquinho então aos homens, e o contexto dessa palavra, dessa noite, eu quero falar sobre duas coisas importantes, que a gente precisa entender e separar. Nós precisamos entender como homens, o que é ser uma pessoa carismática, ter um carisma que impacta, que hoje é muito valorizado, mas também entender que quando eu não tenho esse carisma, se eu posso então ter um caráter bem afinado. Deus não está à procura de um homem carismático. Deus está à procura de homens com caráter. Posso ouvir um amém? Amém. Fica ligado comigo, irmão. Que Deus tem uma palavra para você. Diante do Senhor, muitas vezes durante essa semana eu disse, não, eu vou mudar a palavra. Eu acho que essa aqui não é a palavra certa. Eu preciso trazer uma palavra que possa animá-los. E o Senhor todo o tempo falava comigo, dizendo, mas essa palavra vai animá-los. Porque é uma palavra que vai trazer o teu coração para fora, para ser colocado dentro de Deus, como nós oramos aqui e cantamos aqui. Eu até lembrei do Rodolfo Abrantes, há 20 anos atrás eu estive num evento com o Rodolfo aqui em Canelinha. Quem estava aquela noite? Aí, ó, um homem que estava, eu até fazendo uns 20 anos, eu sou meio ruim de idade, mas por aí. E logo que ele se converteu, e ele veio fazer um evento aqui em Canelinha, na praça aí, na rua, e eu estava bem do ladinho do palco. Rodolfo cantando, cheio da presença como sempre, carregado de Deus. Enquanto ele cantava, as pessoas bem próximas de mim, elas caíram endemoniadas, sem ninguém orar, sem ninguém colocar a mão, sem ninguém fazer nada. A presença de Deus era tanta num homem que consegue ter um caráter afinado, que quando ele canta, ele prega, ele faz qualquer coisa, por mais simples que seja, Deus se manifesta. E aquilo marcou minha vida, porque eu já vi vários outros cantores. Não quer dizer que os outros cantores não são tão cheios como o Rodolfo, não é isso? O que eu quero dizer é que a presença de Deus era tão forte que os próprios espíritos não suportavam. E ele estava cantando na rua, nem era dentro de uma igreja. Estão comigo? Então o que Deus quer fazer com você nessa noite? Deus quer depositar uma porção na tua vida para fazer você melhor do que você já é. Mas principalmente pensar que eu preciso ser melhor não a partir de mim, mas a partir do Deus que eu sirvo. Porque só Ele, irmãos, pode transformar um homem. O homem é bruto, o homem é duro. E às vezes ele fica com seus achismos, e às vezes ele fica lutando com ele mesmo. Às vezes ele luta com a própria mente dele. Então falar com o homem é bom porque a gente se entende. A gente sabe quando o homem está em silêncio, né? Ele está ali tentando achar uma saída para a sua situação, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua empresa, né? Para o seu trabalho. Ele está ali tentando de alguma forma tentar governar os seus pensamentos, a sua vida. Então para isso nós precisamos de um caráter bem alinhado. Porque o que não vai faltar para você é proposta. Grave isso. Agora você não anda por proposta. Nós devemos andar com propósito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então proposta, queridos, vai ter sempre para você. Mas procure conhecer o Senhor, para que você possa andar no propósito e não na proposta. Glória a Jesus. E antes de eu falar um pouquinho sobre o caráter e o carisma, eu queria que você gravasse 4 funções do homem.
Tem 4 coisas que o homem não pode perder. Então, se você perceber que alguma dessas funções você perdeu, não se preocupe em se culpar. Essa não é a ideia. É dizer para você, não, eu posso melhorar e posso voltar a me posicionar ou começar a me posicionar nessa situação, nessas condições. Amém? E eu quero falar sobre isso. Os homens, eles têm 4 funções importantes dentro de uma família, e você precisa gravar isso e entender isso. Só para você que é casado? Não, para você que é solteiro também. Isso é para você, casado e solteiro. A primeira coisa, o homem, ele tem uma função importante como sacerdote. O homem, ele precisa ser sacerdote, profeta, provedor e protetor. Isso é característica que Deus colocou no homem. Ah, eu não sou. Não, você é. Você só não está exercendo. Quem está me entendendo? Amém. Você é. Essa característica de Deus foi implantada em todo homem. O homem precisa ser o sacerdote, ele precisa ser o profeta da sua família, ele precisa ser o provedor, mas ele precisa ser o protetor também. Deixa eu explicar isso aqui. O que é ser o sacerdote? Dentro da casa, aonde você mora. Isso é importante. O sacerdote, irmãos, é ser esse intercessor que apresenta a família diante do Senhor. Isso serve para quem é casado, mas para quem é filho. Mas é homem. Vai chegar e vai apresentar os seus pais diante do Senhor, se você é solteiro. Os seus irmãos, e para você que é casado, uma função maior ainda, você vai apresentar a tua esposa, você vai apresentar os teus filhos. Esse é o nosso papel. Nós precisamos exercer o sacerdócio. Era isso que o sacerdote fazia. É isso que nós devemos fazer biblicamente. Apresentar a nossa família ao Senhor. Essa é a nossa função. O casamento acaba e a culpa é da esposa. Ei! Volta para o sacerdote. Olha para o sacerdote. Olha para você. Olha se você está exercendo esse papel dentro da sua casa. Se não está, comece a fazer isso. Vou orar. Apresente a tua família. Coloque em primeiro plano. Seja o sacerdote do teu lar, da tua casa. Assuma essa responsabilidade. Posso ouvir um amém? Amém. Assuma isso. Você vai ter prazer daqui a pouco de poder apresentar a tua casa diante do Senhor. Você vai começar a entender, Deus vai levar você a ser conduzido pelo Espírito, né? Conseguir quebrar as barreiras entre você que é pai dos teus filhos, por exemplo. Eu tenho 3 filhos, os 3 filhos são idades diferentes. Então eu tenho que conversar com a minha filha mais velha como adulta, já tem 24 anos, mas eu tenho que conversar com a Sara, que tem 18 anos, e a mente dela ainda é um pouquinho adolescente, sabe, jovenzinha. Então eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado para falar, porque o que eu falo com a mais velha, a mais nova não entende. Então é todo um cuidado. Mas eu também tenho uma criança de 8 anos dentro da minha casa. E aí eu preciso ser um pouco mais rigoroso com ele, porque ele ainda é criança. Se eu deixar à vontade, ele governa a casa. E eu já disse para ele, nossa casa só tem um leão. Te prepara que enquanto você estiver aqui, vai ter que submeter ele. Um dia que você for para a tua casa, ele já tem o nome dos filhos dele. Ele só não tem o nome da esposa ainda, mas ele já tem o nome do menino e da menina já. O meu filho, de 8 anos, o Miguel, já está decidido, já sabe o que vai ser quando crescer. Ele quer ser biólogo e pastor nos finais de semana. Ele já decidiu. Então ele vai ser biólogo, mas quer ser pastor no final de semana, pregar. Ele disse, pai, eu vou ser pastor se Deus quiser que eu seja pastor. Eu disse, amém. Se Deus tiver isso para você, carregue isso com você. Glória a Jesus. Então aprenda a ser sacerdote. Outra coisa, seja profeta na tua casa. Qual que é a função do profeta dentro do lar? O profeta é que ele recebe a palavra de Deus e faz o quê? Comunica para a família. Ele é o discipulador. Ele é o líder, como a gente está acostumado a falar, dentro de casa. Ele é aquele que vai conseguir receber do Senhor a palavra e compartilhar com a família. Aqui em Canelinha talvez seja um pouquinho diferente de Brusque. Isso me atrapalhou um pouco quando eu cheguei lá, acostumado em São João Batista, que todo mundo na minha época, eu estou 14 anos em Brusque. Em São João Batista, todo mundo trabalhava no mesmo horário. Ou seja, todo final de semana todo mundo estava em casa. Cheguei na cidade de Brusque e descobri que lá são 3 turnos. Ou seja,
a esposa trabalha no horário, o marido no outro horário e os filhos já trabalham em outro horário. Ou seja, a família não se vê. A família não almoça junto, irmãos. As famílias lá não jantam junto. As famílias lá não conseguem ter tempo de mesa junto. Eu não sei quem criou aquele sistema lá, mas criaram. Eu estou falando de Brusque, que é nosso vizinho aqui. Cidades maiores, pior ainda. Então as pessoas não conseguem ter um tempo de mesa, ter um tempo de qualidade de família para poder exercer essa função. Aí o cara não consegue ser sacerdote da casa, ele tem dificuldade para ser o profeta da casa, ele vai ter dificuldade de ser o provedor, um mau provedor, que vai pegar 3 empregos. Aí como é que vai ser protetor? Se ele não sabe o que acontece com os filhos, ele não sabe o que acontece com a esposa, porque eles não têm tempo nem para conversar. E isso é um sistema que é colocado. Aqui eu acredito que ainda muitos de vocês conseguem pelo menos almoçar junto, se não trabalham em outra cidade, ou às vezes pelo menos jantar durante o dia junto. Isso não é mais um privilégio de alguns. Então nós temos dificuldades hoje de resgatar esses valores. Por quê? Porque nós estamos longe, juntos na mesma casa, porém separados. Nós vimos para cá ainda conversando no carro. Quero agradecer a vida do Heriberto, do Ivanilson, são lá da casa do pai, lá de Cruz, que vieram juntos, intercessores da casa lá, homens de Deus, homens de oração, vieram junto comigo aqui. A gente vinha conversando no carro, ainda a respeito de algumas coisas que a gente enxerga na igreja, e a gente vê a dificuldade que é hoje. Como alguns casais, inclusive, trabalham com salário diferente. Aqui não tem, graças a Deus, em Canelinha, né? O salário da esposa é da esposa e o salário do marido é do marido. Pô, peraí, por que você casou? Se não tem, está tudo certo. Mas se tem, eu queria fazer essa pergunta, senão você responder para mim. Mas eu queria que você respondesse para você. Por que você casou se a tua esposa tem que se virar com o salário dela e você tem que se virar com o seu? A gente vinha dentro do carro conversando sobre isso. A esposa tem que se virar com aquilo que ela ganha, tem que dar um jeito, ela tem que pagar uma água, pagar uma energia dela, não sei, ou eles dividem o aluguel. Não, irmãos. Você casou para construir algo junto, dentro de uma só casa, uma só família que serve um único Deus. Posso dizer um amém? Amém? Então às vezes a gente tem dificuldade, então a gente não consegue exercer essa visão profética dentro da nossa casa. Porque nós não temos tempo de olhar nos olhos dos nossos filhos, olhar nos olhos da esposa, poder conversar. Nós não temos. E daí nós vamos ter dificuldade de resgatar essa visão profética, de ser esse homem que vai trazer a palavra de Deus e embutir no coração da esposa e dos filhos. A outra coisa que é importante é ser provedor. Isso a maioria dos homens fazem muito bem. O que é o provedor? É aquele que traz sustento. Que tipo de sustento? Um sustento necessário para que faça da tua família digna. Não precisa ter o carro zero, não precisa. Nada dessas coisas que a gente vê de fora. Mas precisa ser uma família digna, que possa pelo menos ter o básico daquilo que é necessário para viver dignamente. Esse é o papel do homem. Está faltando dinheiro? É com o macho. Não tem nada a ver com a esposa. É claro que cada um tem uma visão de família, mas eu penso, eu vou falar isso que eu estou falando com homens, né? Eu penso como que a gente vai colocar uma esposa trabalhar, às vezes um período inteiro, trabalha o dia inteiro, às vezes o sábado, às vezes domingo, e nós vamos querer uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, sendo que ela tem uma carga horária praticamente igual à nossa. E o pior, quando ela chega em casa, ela tem a carga de uma casa inteira. Eu estou falando isso que eu sei que a maioria da realidade hoje é: se a minha esposa não trabalhar, a gente passa dificuldade. Tudo bem, eu não estou dizendo que a tua esposa não precisa trabalhar. O que eu estou dizendo é que você pode montar uma forma, você como provedor do lar, uma forma que ela trabalhe um pouquinho menos. Ainda que ela ganhe um pouquinho menos, mas você vai ganhar como esposa, você vai ganhar como mãe, você vai ganhar como mulher, tudo, você só vai ganhar. Talvez o salário venha um pouquinho menos, mas você vai ter muito mais prazer de estar na tua casa, ao lado daquela que você decidiu casar e construir uma família. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Ah, não serve para a tua realidade? Tudo bem, irmão, eu só estou falando, tá bom? Se não serve para a tua realidade, não faz. Mas coloque diante de Deus, porque Deus te chamou para ser provedor. E Deus vai te honrar.
se você andar com princípios. Como o pastor Dalci falou aqui, tantas dificuldades que ele já passou. Essas histórias que ele contou aqui, eu conheço bastante delas. A gente morava bem perto, passei por algumas bem parecidas. Então, a gente sabe, mas quando a gente leva a nossa vida e coloca diante de Deus, Deus começa a trazer recurso e nos ajudar a governar bem a nossa casa. Você precisa crer nisso. Você não pode ter o mesmo pensamento de um homem que está longe de Deus. Você precisa ter a mente transformada de um homem que está perto de Deus. E Ele vai te ajudar. Glória a Jesus. Ele vai te ajudar. De repente você vai ganhar um aumento no teu trabalho. De repente, se você tem empresa, você vai começar a vender mais. Isso são sinais. Às vezes para você, homem, provedor, dizendo: olha, alivia a tua esposa. Você só tem a ganhar. Dá um alívio para ela. Ajude de alguma forma, para que ela se sinta protegida por você, em nome de Jesus. E o último é o protetor. O que o protetor faz? O que esse homem protetor faz? É aquele que se coloca entre o perigo que ameaça a família, irmão, seja físico ou espiritual. Eu vou contar uma coisa aqui que engraçada do meu tio já faleceu, coitado. Se ele estiver no céu, né? Creio que ele está, ele vai dar uma risada agora. Mas falando do protetor, eu lembrei dele. Um cara muito gente boa, muito querido. Mas certa vez houve um problema com 2 carros na frente da casa da minha tia, onde eles moravam, meu tio e minha tia. Era de madrugada, 2 carros parados, começaram a conversar, e de repente um carro daqueles se aproximou perto da casa deles e chegou muito perto da porta. E a minha tia se assustou, meu tio se assustou também. E aí a minha tia, quando foi falar com meu tio para ele ir lá tentar ver o que estava acontecendo, abrir a porta e receber aquelas pessoas, tentar entender o que estava acontecendo, ele já estava escondido, dizendo para ela: vai lá e olha o que está acontecendo, depois tu me fala. O protetor se escondeu. E depois aquilo virou uma festa, né? Que ela contava aquilo para todo mundo, ele ia também. Mas sempre, depois daquele dia que acontecia alguma coisa, era sempre a mesma coisa, não mudou. O meu tio continuava se escondendo e dizia para minha tia atender qualquer B.O. que estava na família, nos vizinhos. Ele dizia: vai lá e resolve o pepino. Eu vou ficar aqui escondido dentro do quarto. Por quê? Porque essa visão de proteção não foi resgatada. Aí a gente deixa, faz um corpo mole e deixa. Não, pepino aí, uma conta atrasada, uma situação difícil, deixa que a esposa resolve. Não! Esse é o papel do protetor. Esse homem, ele deve se colocar diante da família, independente se a ameaça é espiritual ou física. O homem tem que carregar isso. O homem tem que ser aquele que vai na frente, irmão. Você já percebeu na Bíblia, a única vez que Deus pede para que nós homens venha morrer por alguém, não é para nossos filhos, não é por um amigo, não é por alguém que a gente acha legal, mas é pela nossa esposa. É o único momento que diz: vocês devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E como é que ele amou? Olha a cruz aí. Olha a importância de nós homens. Olha onde nós temos que estar posicionados, ao ponto de, se precisar, dentro dessa aliança chamada casamento, entregar a nossa vida por alguém. Não é pelos nossos filhos, é pela nossa esposa. Então você que é solteiro, se prepara para morrer. Quer entrar no casamento? Quer construir uma família? Isso é um presente do Senhor. Mas te prepara para começar a construir uma casa segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa. Então se prepare para ser isso. Então seja um homem assim, alinhado, um homem que vai exercer bem o seu sacerdócio, ser um profeta, ser um provedor e ser um protetor. Isso é importante para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso é tão importante. Nós agradecemos ao Jesus por isso. E eu quero falar então sobre esse tema que eu vim com essa função, de trabalhar no teu coração a respeito do caráter e também do carisma. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que olha muito aquilo que simplesmente aplaude aquilo que vê, se impressiona por aquilo que vê.
Mas eu quero dizer para você que as coisas mais preciosas na vida das pessoas não estão naquilo que você vê. O carro dela não é a coisa mais importante. A casa dela não é mais importante. A roupa que ela usa não é mais importante. A marca das roupas, ou do tênis, ou do relógio, essas coisas elas não são mais importantes. Ainda que de alguma forma a gente tente impressionar por essas coisas. E muitas das vezes dá certo. Porque há uma geração que olha muito para o carisma e pouco para o caráter. Então, inclusive nossos púlpitos eles estão recheados de pessoas com carisma, mas com pouco caráter. De ter uma família alinhada, de ter um bom coração, de ser um homem piedoso, de ser um homem misericordioso, de ser um homem que carrega realmente o verdadeiro Evangelho. Então Deus está nos chamando, irmãos, para ser isso, para carregar verdadeiramente o Evangelho que transforma, mas tem que começar em mim. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O que significa essa palavra? Nós já vamos entrar na Bíblia. Eu vim aqui preparado com alguns versículos para poder te ajudar e me ajudar a caminhar no caráter do Senhor. Carisma significa o quê? Olha só, o que significa carisma? Fala da performance, dos dons, ou dos talentos, ou da boa fala, ou da boa apresentação. Carisma aponta para aquilo que vimos por fora e não aquilo que está dentro. E eu vou dizer para vocês que impressiona. A gente olha e diz, uau, eu queria ser assim, mas que pena que eu não consigo. É tão alto a vida daquela pessoa que eu nunca vou chegar lá. E Deus está dizendo para você, para mim, para nós, nessa noite, que o que Ele quer é transformar o teu coração. Se Ele te dá um relógio de ouro, irmão, tudo bem, mas Ele quer transformar o teu coração. Se Ele der um carro zero, tudo bem, mas o que Ele quer é mudar teu coração. O que Ele precisa tocar é você, o teu coração. Os louvores aqui dessa noite, eu sou muito apaixonado pelo louvor que é cantado pela palavra, ele é diferente. Quando você canta a palavra de Deus, quando Ele exalta o louvor, Ele é levado a exaltar ao Senhor, isso é precioso. Quando nós ficamos com aqueles louvores que só exaltam o homem, são perigosos. Mas quando você começa a entender que o nosso papel é de adorar a Deus, porque Ele vai nos mudar e nos transformar, aí, irmão, o carro, o relógio, o tênis, fica em segundo plano. Aleluia. Agora, o que é o caráter? É agora que começa a apertar o cinto. Eu quero que você tenha muita sinceridade com você aqui nessa noite. Pastor, só vem errando. Tudo bem? Está tudo bem. Você tem erro pelo que erra, nós todos erramos. A questão não é essa. A questão é quanto eu estou disposto a me submeter para poder ser transformado por Deus. Você pode fazer um curso de caráter. Provavelmente ele vai durar 15 dias na tua vida e vai ser caro. Agora, se você decidir se submeter a Deus, vai ser doído, mas Ele vai te mudar. Aleluia. Você não vai ter coragem mais de se achar o melhor dessa terra. Você não vai ter coragem mais de se achar melhor que os outros, porque Ele vai transformar o seu coração. Eu quero levar essa palavra com essa ideia, que você receba, que você não feche seu coração, mas que você abra ele para o Senhor, porque Ele pode tocar, Ele pode mudar, Ele pode transformar. Você não pode perder essa esperança. Aleluia. E o caráter fala do que, irmãos? É o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O pastor Dalcínio, talvez é um dos mais velhos da casa, né? Não tem ninguém. Não estou vendo ninguém com cara de mais 77, né? 77? É difícil. Não, difícil, né? Até apareceu agora, falando sobre isso, um casal assim, de cabelinho branco lá na igreja. Fiquei muito feliz. Faz falta as pessoas idosas na igreja. Você tem percebido? Que as igrejas, né? As pessoas mais idosas, não sei porquê, não sei se som é muito alto. Não sei o que acontece. Não estou indo. Mas eu fiquei muito feliz, porque fazia tempo que a gente não via um casal assim que a gente possa olhar e se espelhar e dizer: eu quero ter um casamento igual ao seu, eu quero ser uma pessoa igual a você. Pessoas, né, mais velhas, como a Bíblia diz, ensinar os mais novos. Isso era tão precioso. Tudo a gente vai lá e aprende na internet. Tem uns casais bem novinhos lá na igreja que eu casei. Aí um deles veio falar comigo, não teve pai.
Aí um deles veio falar comigo e falou assim: pastor, eu queria colocar um quadro na parede, mas eu não sei como furar a parede. Aí eu fui na internet e aprendi como furar a parede, colocar o quadro. Eu queria botar um sifão lá na pia, mas também não sabia como fazer. Eu fui na internet, como é que se coloca um cano lá na pia. Aprendi na internet, que não teve pai. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, tudo que ele relatou para mim, como pregar, como serrar, como cortar, como fazer as coisas dentro de casa, como instalar uma lâmpada, trocar a resistência de um chuveiro. Não precisa levantar tua mão se você não sabe, fica tranquilo. Ele aprendeu na internet. Aí eu fiquei pensando comigo, tudo isso que ele me falou, eu aprendi com meu pai. Olha a importância de ter um pai. Eu não tive, tudo bem, se torne um agora. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos homens hoje fazem filho e abandonam a família. Não deu certo com a esposa, tudo bem, mas o filho não tem culpa. Tem um menino lá na igreja de 18 anos. O pai dele congrega junto conosco e ele também, mas ele nunca foi pai do menino. E agora o menino cresceu. E agora o menino está sempre lá na minha casa, frequentando a minha casa. Aí eu vejo quanta carência aquele menino carrega por ter um pai próximo, mas que nunca foi seu pai. Deus quer ser o seu pai, porque somente Ele vai poder te ensinar através do caráter. Aleluia! Então o que é o caráter? Caráter é um conjunto de características na maneira de agir, presta atenção, e de reagir de uma pessoa, ou seja, suas atitudes e práticas. Como que você reage diante de uma situação? Quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando alguém corta você no trânsito, quando a tua esposa às vezes começa a passar do limite, falar um pouquinho mais alto, quando teus filhos te tiram fora, qual que é a tua reação diante dessas situações? Porque isso fala do caráter, isso não é ruim. Quando você explode, chuta o gato, dá um pontapé no cachorro e você fala algumas coisas que não devia, isso é bom, entre aspas, sabe por quê? Porque isso revela quem nós somos. Isso revela o nosso caráter. Quando a gente abraça todo mundo na igreja e xinga o filho em casa, quando a gente abraça todo mundo na igreja, mas maltrata a esposa, isso é bom de certa parte, porque revela o nosso caráter, irmão. Revela que a gente não é tão bom. Eu não sei quanto isso fala com você, mas isso fala muito comigo, porque minha aprovação nunca foi na igreja. Eu estou há 20 anos no evangelho dizendo assim: meu Deus, eu preciso ser aprovado em casa, eu preciso que a minha esposa olhe para mim e me enxergue como homem de Deus. Eu não sei quanto isso pesa para você, mas a parte mais fácil, irmãos, é estar aqui pregando, cantando, dançando, fazendo qualquer coisa. O difícil é ser aprovado em casa. O difícil é ser aprovado no lar. A esposa olhar e dizer: eu admiro você. Mesmo sabendo as tuas falhas, sabendo as coisas que Deus está construindo, mas ela está vendo uma mudança na nossa vida. Ela está aprovando aquilo que Deus está fazendo em nós. Isso é precioso, porque isso fala de caráter. Os filhos só vão querer seguir na igreja de um homem de Deus. Os filhos não vão seguir na igreja porque o pai é pastor. Não vão, irmãos, esquece. Provavelmente, se o pai é pastor, é capaz de eles odiar a igreja, mas não amar. Porque às vezes o pai é muito bom na igreja, mas muito ruim em casa. Uau, isso tem que falar conosco, isso fala de caráter. Isso nos confronta como homens. Porque hoje, o que uma igreja precisa? Homens com caráter. Homens fiéis. Homens leais. E a Bíblia diz que tem. Então nós precisamos achar. Homens que estão ali. Acontecer o que pode acontecer, o que quiser. Nós estamos juntos. Nós estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, a gente afunda junto. Tá bom. Lealdade. Homens que têm um caráter refinado. Porque esses homens que estão sentados ali com caráter refinado vão estar aqui um dia. O problema é quando a gente chega aqui
sem ter o caráter refinado ali. Quem está me entendendo? Amém. Então a gente quer estar aqui, a gente sonha, eu quero tocar, não tem nada errado nisso. Eu quero cantar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero orar na igreja, eu quero pregar na igreja, eu quero fazer um monte de coisa. Tudo bem, tudo bem. Você pode orar por isso, sonhar com isso, mas deixa Deus mudar você. Deixa Deus aprovar você. Não é o pastor Dalci que vai te dar oportunidade, esquece, não é ele. É Deus. Ele vai aprovar você. Ele está trabalhando em você. Até aqueles que se parecem esquecidos dentro da igreja. Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando no teu caráter. Aleluia. Para que você se torne um homem diferente. Então fala caráter sobre as nossas atitudes e práticas. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho? Tiago, capítulo 1. Vamos lá? Meu Deus, me ajuda, Pai. Se você não conseguir acompanhar todos os capítulos que eu quero passar e versículos, não tem problema. Fique conectado comigo, para que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração, através de quando nós vamos começar a ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Fala assim. Acompanhe lá comigo. Olha só, diz assim, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Isso fala de caráter. Porque a palavra de Deus nos confronta direto. Em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu falo. Então, o Tiago está dizendo aqui. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque a gente engana o pastor, engana o irmão, engana o meu vizinho, engana meu patrão. Não, a gente se engana a nós mesmos. A palavra está dizendo. Quando a gente só é ouvinte, mas não pratica aquilo que está na palavra, nós nos tornamos enganadores. De quem? De nós mesmos. Nós perdemos o senso do que é verdadeiro e do que é falso. Tiago está dizendo que você está se enganando. Você não está deixando Deus trabalhar no teu coração, mudar a tua vida, se transformar a ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor marido. Por quê? Porque nós nos enganamos, porque ouvimos, mas não cumprimos. Ouvimos, mas não vivemos. Verso 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem, olha só, que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai logo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas executor da obra. Este será bem-aventurado mais do que feliz naquilo que realiza. Olha o que Tiago está nos confrontando aqui. A não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes daquilo que nós cremos, irmão. O Evangelho, irmãos, é para quem crê. Posso ouvir um amém? Amém. Eu sei que hoje parece que tudo é aceitável. Parece que tudo a gente pode fazer de qualquer jeito. Só que se você for um bom praticante da palavra de Deus, você se aprofundar nas Escrituras, você vai perceber que Deus não te quer de qualquer jeito. Não, pode vir, porta larga, pode entrar, de qualquer jeito. Não é não. A porta larga leva para o inferno. A porta estreita leva para o céu. Eu quero dizer para você que estou 20 anos no Evangelho. Eu sabia que a porta era estreita, só não sabia que era tanto. Não vim desanimar você. Eu vim fortalecer você em fé. Falar verdades que vão te ajudar a sair daqui como um homem decidido a viver o Evangelho verdadeiro. Por que, pastor? Porque as pessoas estão se cansando do Evangelho fácil, do Evangelho que tudo pode, do Evangelho que a gente sai daqui e vai dar a tomar ali fora uma bebidinha. As igrejas estão cansando de deixar tudo à vontade, porque o próprio Deus está trazendo um senso de justiça,
justiça e de juízo sobre a cabeça dos homens e mulheres de Deus. Para que a gente entenda que o Evangelho, irmãos, não faz parte daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos. O Evangelho ainda continua sendo aquele Evangelho do mesmo Jesus, que diz, olha, se você quiser, se você não quiser, dá tudo certo, mas se você quiser, toma a tua cruz e segue. O Evangelho continua sendo o Evangelho do que? De arrependimento, que fala de transformação. Você tinha uma vida toda errada, tudo certo, mas agora Jesus te alcançou onde? Na vida errada, e agora Ele te trouxe para a luz. Quando você estava lá, irmãos, não é que estava tudo certo, é que lá você não enxergava, você não via, você não tinha bom senso do que era certo e errado. Só que agora, quando você chegou na luz, quando a luz brilhou em você, que é Jesus, você começou a ver. Então voltar para lá é um engano e um erro. Permaneça na luz. Aleluia. Permaneça naquilo que é verdadeiro. Permaneça naquilo que Deus tem chamado você para ser e para fazer. Como o Tiago diz, viva um evangelho verdadeiro. Então tem algumas coisas que vão nos ajudar a ter um bom caráter. O que é? 1 Coríntios 16. Vamos lá. Vamos lá. Para frente aí que vai dar tudo certo. 1 Coríntios, capítulo 16, somente 13 e 14. Isso são coisas que vão te ajudar a ter um bom caráter. Diz assim, 13 e 14. Vigiai, estáis firmes na fé. Olha só, portai-vos, varonilmente, fortalecei-vos, fazei todas as vossas obras com amor. Então saia daqui para que o teu caráter possa ser transformado, pensando nessas verdades que eu vou começar a citar pela palavra de Deus. Primeira coisa, vigiar, irmão. Por que eu falo isso? Eu estou falando com o homem. Quem aqui não tem celular, levanta a mão. Ninguém. Olha aí, tem um homem santo. Só um. O resto pegado igual eu. Ô, glória! Esse aí é bom demais, 77 anos, diferente de celular. Não estou dizendo que falta sabedoria. Deixa eu falar de uma coisa íntima, só nossa. A gente pega nosso celular e a gente vai começar a dar uma rodadinha na rede social. Tudo que está lá, quase tudo, não edifica a nossa vida. Lá tem um monte de mulher bonita. Vou falar isso porque as nossas esposas não estão aqui, né? Eles apanham em casa. Lá tem um monte de mulher diferente. Lá tem um monte de lugar para a gente viajar com a nossa mente e nos perder. E perder o foco. E em vez de se tornar esse homem protetor, esse profeta, esse homem que governa bem a casa, a gente vai se tornando um tolo. Perdão pela palavra. Mas a gente vai entrando nessa vida virtual e vai achando que tudo que está lá é verdadeiro. E muitas coisas, quase tudo que está lá na rede social, não é verdade. Só que aquilo impacta o nosso coração. Aquilo de alguma forma faz com que a gente sonhe mais alto. Ou a gente vê alguém muito rico, ou a gente vê as pessoas dando tudo muito certo. A gente vê na rede social que parece que não tem tristeza, parece que todo mundo é feliz, parece que todo mundo, tudo que quer, consegue. Só que a realidade não é essa. Aí não é essa na minha vida, e também geralmente não é essa na vida da maioria das pessoas que estão na rede social. Então nós devemos fazer o que? Ter esse cuidado. Então quando aqui em Coríntios está dizendo assim, vigiai, estáis firmes, aonde? Na fé. Tem na camisa de vocês, né? Atrás está escrito, Hebreus 11, né? Não é isso? Está escrito aí, acho que é, né? Na camiseta atrás, né? Fé. Estáis firmes no quê? Na fé. O que é a fé, irmãos? É a verdade do Evangelho, daquilo que eu creio, daquilo que eu espero. Eu quero dizer uma coisa para você, a rede social vai te enganar. Posso ouvir um amém? Amém. Ela engana. Ela parte. Ela faz a gente sonhar com coisas que nunca vão acontecer, porque nem está no teu plano com Deus. Ela faz você desejar coisas que você não precisa, mas porque a gente vive o outro quer também. Então tome cuidado, é só um alerta, para que a gente possa ficar firme onde? Na
fé. Vigiai. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho fé, mas eu não vigio, aí eu caio. Aí meus pensamentos saem daquilo que é a vontade do Senhor. Então vigie, tome cuidado. Aquilo que Deus tem para a tua vida está na palavra, não está na rede social. A internet tem muita coisa boa, se você saber selecionar, tem muitos pastores ungidos, muita gente boa, com palavra boa, isso você pode ver à vontade. Mas tem coisa, irmão, que não dá. Hoje tem meu Instagram, eu sigo, eu acho que 8 pessoas ou 10, só da minha família. Sabe por que eu tomei essa decisão desde o ano passado? Porque eu vi que não me faz bem. As pessoas não me edificam. Se não me edifica, não serve. Entende? Então, seja radical com você. Não cobre de ninguém, mas seja radical com você. Vigie aquilo que você pode fazer para melhorar. Colossenses 3. Mais uma coisa que vai poder nos ajudar. Versículo 23 somente. Colossenses, capítulo 3, verso 23, vai dizer assim: e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Estou falando tanto assim que já acabou a bateria, sei lá, meu Deus. Vamos para o final, tá? Glória a Jesus. Olha só. O que está falando aqui em Colossenses 3:23? Que isso é importante. Por quê? Os nossos olhos precisam sair só dos homens, irmãos. Quantos aqui trabalham de funcionário? Levanta a mão, por favor. Então, se você fica com os teus olhos somente no teu patrão, você vai deixar de fazer um monte de coisa. Porque se o teu patrão ainda é gente boa, bacana, você gosta dele, é legal, tudo bem. Mas se ele não é, a gente fica com os olhos muito nos homens. E a Bíblia está dizendo que se você quiser ser um homem de caráter, você precisa ter um foco. E esse foco é fazer as coisas como se fosse feito para Deus. Então no teu trabalho você não dá o melhor porque o teu patrão ele é querido ou menos querido. Você dá o teu melhor porque você é um homem de Deus, um homem de caráter. Me entende? E isso vai marcar a tua trajetória. Porque você não vai andar por proposta, mas você vai andar por propósito, em nome de Jesus. Então você te ajuda a ter um caráter bem refinado, para a glória de Jesus. Agora vamos estreitar um pouquinho mais, 1 Timóteo capítulo 5, um pouquinho para frente, tá? 1 Timóteo, já estou indo para o finalzinho, prometo para você. Eu vi que tem comida, né? E crente, irmão. E essa história que crente não bebe só come também não é muito verdade não, porque o que eles tomam de Coca-Cola, misericórdia, tá? Come bem e toma bastante também. Só que graças a Deus é refrigerante, né? Mas refrigerante também faz mal. Vamos lá. Esse papo deixa para outro dia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz aqui. Eu disse que ia apertar um pouquinho, né? Para você, para mim, para todo mundo. Diz assim, 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas, se alguém não cuida dos seus, está falando da sua família, e principalmente da sua família, negou o quê? A fé, né? Que duro isso, acho que eu nem vou ler. E é pior do que um incrédulo. Meu, isso é forte, irmãos. Eu não sei quanto isso pesa para você, mas para mim é uma palavra muito confrontadora. Porque está falando dos meus, da minha casa, que às vezes eu não tenho todo esse cuidado. E está falando que se eu não cuido deles, sou pior do que incrédulo. Ou seja, Deus não está me aprovando. Deus não quer nos aprovar por aquilo que a gente faz, irmãos. Deus vai te aprovar por aquilo que você é. Posso ouvir um amém? Não é pelo que você faz. Se você é em Deus, você vai fazer, é natural. Se você foi transformado, você vai servir. Você vai trabalhar, você de alguma forma, Deus vai te dar dons e você vai servir na igreja, vai servir em casa, vai servir na sociedade, vai servir em todo lugar que você está. Mas o que Deus tem interesse é primeiramente mudar você. Então há algo precioso para mim, para você cuidar bem da nossa casa, para que a gente possa então ter a nossa casa bem guardada, bem alinhada, seja bem
protegida como o homem que somos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Efésios 5, no capítulo 25. Esse aqui é o versículo que a gente não pode esquecer nunca, porque isso vai fazer parte da tua trajetória, para você que é casado e para você que é solteiro. É um mandamento para você, quando casar, tá bom? Eu sei que você quer ficar igual Paulo, né? Não sei se alguém sonha aqui em ficar solteiro pro resto da vida, não precisa levantar a mão, mas é uma opção, né? Diz o quê? Efésios 5, 25 vai dizer o quê? Para nós, 5, 25. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Eu acho isso muito forte. Por quê? Porque está nos comparando a Cristo. O que Cristo fez pela igreja? Se entregou, morreu por ela. Qual que é o nosso papel de marido? Chegar a esse ponto e ter isso bem decidido no nosso coração, em poder nos doar o melhor que nós temos. Não é ser um marido perfeito. Primeiro que elas não estão aqui, não dá para falar, né? Se você entender alguma mulher, você me explica. Porque eu estou 30 anos casado, não entendo a minha até hoje. E graças a Deus, Deus não pediu para a gente entender. Deus pediu para a gente amar. Então ligado, homens. Não é para entender. Ah, por que ela compra um monte de sapato? E eles? Não sei também. Se eu soubesse. Por que ela chega na frente do guarda-roupa, abre o guarda-roupa, tem 50 vestidos, eles estão sem roupa? Meu Deus! Eu também não sei. Então, a Bíblia não diz que a gente tem que entender. A Bíblia diz que a gente tem que amar. Não é entender. Você não vai conseguir, nem elas se entendem. As conversas entre elas é aquela confusão. Também não está sendo filmado não, né? É um filme isso aí, pelo amor de Deus. Acho com medo? Entende? Então não dá. Então não é para entender. Amor, eu quero cartão. Pega aí, vai lá, compra mais um sapato, compra mais um vestido, compra mais uma roupa, compra mais isso. Irmão, se não tivesse mulheres, o mercado estava falido. Eu entro na loja, estou precisando de um tênis, eu entro na loja, eu vou direto, eu já sei o que eu vou comprar. Eu não vou olhar, também não vou nem provar. Eu vou chegar, esse tênis aqui eu quero no 39, pode embalar, estou indo embora. A moça ficou olhando assim, mas é só isso? É só isso, não tem que olhar nada. Eu já vim decidindo o que eu quero fazer. E a minha esposa veio entrar na loja e disse: mas tu vai lá na loja fazer o quê? Aí eu vou lá olhar. Não tem dinheiro para comprar, então não vão comprar. Então o que eu vou fazer lá? Olhar. Eu não quero olhar. Então ame. Amém, irmãos? Ame as suas esposas. Não tente entendê-las. No mesmo Efésios 6, 4 vai dizer assim: não sabeis. Olha só, Efésios 6, 4. Assim, ó. E vós, pais, agora é para os pais, né? Não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a instrução do Senhor. Por que isso é importante para os pais? Para você que é pai, que tem filho, talvez pequeno, ou já adolescente, ou já grande, né? Isso é importante porque às vezes o pai nos falta sabedoria. Por quê? Eu sou de 77. A minha infância foi totalmente diferente dos meus filhos. O meu menino de 8 anos tem que ensinar ele a subir uma árvore, meu Deus. Isso é uma loucura para mim. Isso para mim não entra na minha cabeça. Esse dia eu pedi para ele: vai lá embaixo, Miguel, pega lá para mim a enxada. Só que a enxada ia pá, uma do lado da outra. Aí ele desceu lá embaixo e disse: pai, que é? Qual que é a enxada? Não pode ser verdade isso. Ele não sabe o que é uma enxada. Não pode, tem alguma coisa errada. Ele não é menino de apartamento. Que a gente podia dizer, diz assim: menino de apartamento. Desculpa se você mora em apartamento, né? Mas o que quer dizer isso? Não é que é errado. Não é que ele está lá, não sabe brincar na rua. Lá em Brusque nós temos hoje um sítio, nós não, né? Lá em Brusque existe um sítio, onde as pessoas, as crianças são levadas da escola lá para esse sítio é perto da minha casa, que elas agora têm aula na natureza. Para quê? Porque a criança tem que chegar lá e dizer: tá vendo isso aqui se chama grilo. Aí a criança, ele pula. Ela fica impressionada.
Aí ela vai lá e tem que contar, isso aqui é um pé de alface. Aí ela bota a mão lá, é aquele lá que a gente come na mesa, né? Ela fica impressionada. E eu fico pensando, meu Deus, onde é que eu estou vivendo? Que mundo é esse? Por que mudou tanto e eu não consegui evoluir? Eu não consegui, minha mente não conseguiu evoluir. Aí eu pego um menino de 8 anos, aí ele dá um problema aqui no meu tablet, eu não sei mexer direito. Se eu te ligar aqui e sair, já você vai voltar. Para a internet eu sou assim. Aí se der algum problema eu chamo ele, Miguel. Para querer uma ajuda tua. Precisava mandar um e-mail aqui, resolver um negócio aqui no meu celular, no meu negócio aqui. Televisão em casa, apertar lá os 5 botões para ligar. Tenho um pouco de dificuldade com isso. Aí eu chamo o Miguel, vem cá, meio de passarinho, né? Liga a televisão para ele. Estou a fim de ligar agora. Ó, saiu fora aqui, ele bem resolve. Quem me ensinou? Não sei, eu não fui, porque eu nem sei. Alguém ensinou. O meu filho de 8 anos mexer tão bem em tecnologia. Aí eu levei ele, fiz uma experiência com ele. Levei ele para quê? Levei ele para jogar futebol. Ele jogou futebol. E depois eu disse, não, vamos ver o que tu vai evoluir, o que tu vai gostar mais. Eu quero botar você não para ser o Neymar. Não, o Neymar também nem é um exemplo bom, né? Nós tudo bem. Um outro jogador aí que seja bom. Mas eu não quero, só para ele ter que fazer esporte, suar um pouco, ter envolvimento com outras crianças, tudo mais. Aí eu levei ele, fez a escolinha lá de futebol, fez um treinozinho para ver como é que ia ser. E depois eu levei ele na robótica. Ah, meu Deus. Levei ele fazendo uma aula de robótica. No futebol ele jogou 1 hora. Saiu lá assim, acabado, cansado, acho que eu não quero, acho que eu não vou. Levei ele na robótica e ficou 5 horas. Sentado ali, sem se mexer. Tem 3 tipos de programa. Um que já monta robô. Quando eu cheguei lá para falar com a professora, ela disse assim, faz aula de robótica onde? Eu disse, não faz aula de robótica. Ele nunca fez. Ele nem sabe o que é isso. Ele veio aqui pela primeira vez. Disse, não pode. É impossível. Todos os cursos que eu dei para ele, tudo que eu ensinei para ele, ele conseguiu montar. Quem que ensinou o meu filho a mexer com isso? Se não foi eu. Você viu como que a coisa evoluiu? Então se você já é pai depois dos 70, depois dos 80, não sei qual ano você nasceu, o mundo está muito acelerado. E olha que meu filho era totalmente regrado a não ficar no celular, não ficar no computador, não ficar em nada. Qualquer tipo de jogo que você der na mão dele, ele descobre rapidinho quando se joga. Porque ele é apaixonado por aquilo. Então o mundo evoluiu demais. Então eu não coloquei ele na robótica, eu percebi que não vai ter robótica. Primeiro que ele tem 8 anos, e eu não quero meu filho que ele vire um robô. Então por que ele vai virar um robô? Ficar na frente daquele computador lá, montando um monte de coisa e com a cabeça dele daquele jeito. Então forçando, quase que forçando e motivando, dizendo para ele, cara, vamos jogar futebol. Ele está indo jogar futebol 2 vezes por semana, vai de arraste, vai com a chuteira assim, quando ele chega na escola. Ele vai, não sei se eu quero ir hoje, eu levo. Aí quando eu chego lá, eu boto a chuteira nele, dou aquela animada, ele dá 2 corridas, ele diz, isso que eu quero ser, eu vou ser jogador, aí fica animado. Mas toda a vida, ele já tem para 60 dias jogando futebol e eu ainda levo ele de arraste. Agora para a robótica, Então, irmãos, quando esse versículo fala dos filhos, nós pais devemos não irritá-los, mas tentar entendê-los, para que a gente possa ajudá-los. Porque mudou. Eu fui disciplinado por meu pai de uma forma totalmente diferente de como é meus filhos. Até um dia, foi aqui 2 semanas atrás, meu irmão falou comigo, falou assim, pastor, eu fui corrigir meu filho. Ele tem 5 anos. Eu fui lá me dar uma corrigida dele, ele olhou para mim e disse, se você me bater, eu chamo o conselho tutelar. 5 anos? Como que ele sabe? Me bate. Eu chamo o conselho tutelar. E ele disse, meu Deus, eu não pude nem bater. O pai ficou desencorajado dentro do filho, não sabia o que fazer. Ficou sem resposta para dar para o filho. Você entende? São coisas que acontecem, a gente nem percebe, mas está acontecendo. Algo diferente. Deus nos livre de pensar um dia em responder meu pai. Até hoje assim, eu respeito total por ele. Sempre foi. Era meu pai, cara. Não tem como eu levantar minha voz para meu pai. Hoje os filhos governam sobre os pais.
E nós precisamos ter habilidades que Deus precisa nos dar para aprender a discipular e ensinar nossos filhos nessa geração, irmãos. Isso é muito sério. Ah, meu filho incomoda. Então é fácil dar o celular na mão dele. O Miguel, que tem 8 anos, ele tem bastante dificuldade para se alimentar. Quase todos os dias, meio-dia, é uma tragédia. Tem que botar ele na mesa para ele almoçar junto conosco. Mas se você quiser dar o celular na mão dele e você enfiar a comida na boca dele, ele vai comer qualquer coisa que você der. Então é uma geração que precisa ser cuidada, amém? Só trouxe isso como um cuidado para todos nós. Eu quero encerrar para nós poder comer. E Deus do céu, vamos lá. Em 1 Reis, eu vou encerrar aqui. Os meninos do louvor, você quer fazer um último louvor, quiser vir para cá, para a gente encerrar, poder orar junto com os irmãos. Me perdoa pelo horário, vou acontecer bem em breve. Lá em 1 Reis, capítulo 2, eu quero deixar essa última mensagem, falando daquilo que o rei Davi, ele vai liberar para o seu filho. 1 Reis, capítulo 2. Algo que sempre me chamou muita atenção e eu acho muito precioso, essa palavra do pai para o filho. E eu queria deixar essa palavra para você, para a gente poder orar. Diz assim, lá em 1 Reis 2, somente do 1 ao 4. Olha só, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, olha o que ele disse, olha a importância de um pai deixar um legado para um filho. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres, e por onde quer que fores. Olha que coisa preciosa. E que o Senhor confirme a palavra, para que falou de mim, dizendo, se os teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha que palavra de um homem de Deus, segundo o coração de Deus, para o seu filho. E eu falo porque eu tenho filhos e eu sei que é desafiador. Meus filhos não são perfeitos, irmãos. Não pensa que a minha família é perfeita. Não. Muito longe disso. Eu vim aqui dizer para você que é possível. Se você se apaixonar por Jesus, vai ser impossível a tua casa não ser apaixonada por ela. Talvez até hoje os filhos não estão no caminho que você gostaria, teu casamento talvez não está naquilo que você gostaria, mas você veio aqui para ser ministrado dentro de uma palavra dizendo, tudo começa por você. Não, minha esposa não muda, não, irmão, esquece ela por um minuto. Algo que Deus quer fazer com você. Você é o Adão da casa. Você é o Adão do jardim, irmão. Muitos jogam pedra em Adão porque ele comeu do mesmo fruto que a Eva comeu. E dá-se entender que quando a Eva come do fruto, Adão estava bem do lado, porque diz que ela comeu e deu para o seu marido. E a gente pode julgar Adão e dizer, poxa, por que o cara comeu? Porque na verdade, enquanto a Eva comeu, não aconteceu nada. Foi o problema que a ordem não foi dada para ela, foi dada para o marido, foi dada para Adão. Mas muitos dá-se a entender que Adão fez o mesmo papel que Cristo. Adão já apontava para Cristo, dizendo, se tu, Eva, comesse por amor, eu também como, porque se ele não comesse, provavelmente os dois iriam viver longe do outro, separados.
Eles tinham um propósito aqui. E Adão come por amor. Adão come por amor, irmão. Se entregou pela mulher que Deus colocou do seu lado. Qual que é o nosso papel? Nos doar. Você precisa voltar a confiar que Deus está restaurando a tua casa. E é a partir de você. Em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé comigo. Nós vamos encerrar. Aleluia. Nessa noite eu queria convidar você, homem, que sabe que Deus está falando com você. Tire a culpa das pessoas que estão na tua família e tire a culpa de você. Mas eu sei que Deus tem uma porção nova para te dar. O que Deus quer é dar uma porção nova e tem que capacitar para que você possa dirigir a tua casa, governar a tua casa. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, no ato de fé, se apresentar diante do Senhor e pedir para Deus: eu preciso ser capacitado. Se você é casado ou solteiro, não importa. Deus quer capacitar você no teu chamado, capacitar você na tua casa, capacitar você como marido, como filho, capacitar, trazer um revestimento de glória sobre a tua vida. Deus não está te acusando, Deus está te perdoando e te dando uma nova chance para recomeçar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar os homens que são líderes dessa casa, o Egberto e o Ivanilson também. Venha aqui orar por esses homens. Venha cá, você que é líder da casa, pastor Dalcia aí com líderes aí, vem cá, se aproxima desses homens aqui. Deus tem uma porção para derramar sobre eles. Deus tem uma porção para derramar sobre eles. Ei, Deus tem uma porção nova, uma capacitação nova, em nome de Jesus. Venha, orem sobre eles, em nome de Jesus. Deixa Ele tocar você, deixa Ele ministrar você, deixa Ele abraçar você nessa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ei, é tua glória, é tua presença, Senhor. Toque-os, Pai, toque-os nessa noite.
Rafael constranger nenhum de vocês homens. Mas eu gostaria de saber se tem algum homem aqui que já passou por uma quebra da aliança, por uma separação, casou, independente do que aconteceu, não deu certo. Tem algum homem aqui que já passou por isso? Você? Tem mais alguém? Teve um relacionamento, ficou um tempo junto, você também? Vem cá, vem cá. Tem uma palavra para vocês. Tem mais alguém? Irmãos, uma das coisas mais doídas na vida de um homem, de uma mulher, é poder passar dentro de um casamento que não deu certo. Amém? Eu quero orar por vocês. Enquanto nós vamos adorar, eu quero orar.